coisa curiosa, eu nunca tentei construir uma escola filosófica, uma ideologia, um sistema filosófico que pudesse defender ou aplicar para a sociedade, para os outros, né? Nada dessa natureza. O que eu sempre quis é aproximar-me cada vez mais da realidade como ela é, principalmente como ela é antes de ser interpretada pela mente. Aliás, o mundo está repleto de pessoas que tentam mudar a sociedade e acham que pode fazer uma sociedade melhor, que eles acham que eles têm um remédio para os males da humanidade. Estamos cheios de pessoas assim. E só que o que vemos, pelo contrário, são descaminhos, falsas verdades que mais pioram a situação espiritual do ser humano do que se ele simplesmente cuidasse de dedicar a sua própria vida, né? Uma é que nós somos animais, e às vezes nós esquecemos disso, né? Eu sinto que eu sou um animal, que eu compartilho muitas coisas com os animais que estão aqui à minha volta, né? Meus gatos, cachorro, os animais da floresta. Não existe uma diferença muito grande entre mim e esses outros seres vivos. O grande diferencial do ser humano assim, a sua capacidade de falar, ter a linguagem. Então foi a linguagem realmente o recurso que criou um certo abismo entre nós e as outras espécies de vidas. Então, e nós às vezes nos vangloriamos de que somos racionais e os outros são irracionais. Aliás, é uma tradição definir os outros seres vivos como irracionais e nós racionais. Não sei, eu tenho a impressão que isso é uma presunção até perigosa, né? E não dá para a gente negar que nós somos animais, né? Ou seja, nós podemos ser inclusive violentos, cruéis, isso é característica do nosso instinto animal. E não dá para... eu não consigo, né, imaginar como superar isso, não como negar, né? Que é uma tradição também na filosofia, negar a nossa qualidade de animal. Não temos como... Seria como tentar trocar o alicerce de uma casa, ela toda desmoronaria. Então, a nossa base é o instinto. E é com ele que nós precisamos aprender a conviver. Nós podemos superar. Existem recursos humanos hoje de superação de nossos instintos de guerra, de violência. Então isso é possível, né? O ser humano hoje tem condição de construir o paraíso, mas também tem condição de destruir, né, a vida na Terra. Esse esforço que foi feito ao longo de séculos, né, de domar o nosso instinto de uma maneira negando o mundo, né, naquele dualismo, o famoso dualismo de corpo, carne e alma é o espírito, a alma está mais perto de Deus, né? E o corpo é degradante, é vil. Isso causou muito mal, pelo menos é o que eu penso. Na minha percepção, isso causou muito mal à nossa vida, ao ser humano em geral, né? E então, fazendo uma espécie de meditação quase que diária sobre essas questões, eu acabei criando 5 princípios inspirados lá nas meditações espirituais dos epicuristas e os, por exemplo, tem um caso curioso, né, que as pessoas imaginam que se você adota uma filosofia lá
do passado, né? Uma sabedoria milenar, né? Existe um certo culto à sabedoria milenar. E hoje, inclusive, está muito na moda, principalmente o estoicismo, que eu tenho bastante ressalvas e vou falar num outro momento sobre isso. Não condeno, claro, eu acho que o estoicismo traz muitos insights para a gente, né? Muito esclarecimento, e o epicurismo, inclusive, é menos radical que o estoicismo, mas inspirado no modelo epicurista de meditação. Eu criei 5 princípios que eu uso, não é rígido, é mais assim, digamos assim, quase que espontâneo. Ele está de acordo com a minha natureza, então não estou forçando nada. E vamos lá, o primeiro princípio é aceitar o mundo como ele é. Né? Então, ao longo de muito tempo eu tive dificuldade, sempre imaginei em conseguir viver num mundo diferente. Eu passei uma fase em que eu fui para a floresta, fui para o mato. Eu não queria assumir a vida que está aí, né? Eu não aceitava esse mundo real. Eu não sei se era por medo, eu já meditei muito sobre isso ainda. Até hoje eu não sei exatamente por que eu tive essa reação. Naquela época, né, foi logo depois, a minha juventude foi assim, logo depois do surgimento. Já tinha passado um pouco, né, o movimento hippie, as rebeldias dos jovens, né, no final dos anos 60, e eu ainda senti o reflexo dessa rebeldia, talvez, não sei bem. De qualquer forma, aceitar o mundo como ela exige coragem, exige muita coragem. E o segundo tópico é olhar dentro de mim mesmo, ter um hábito, né, eu fui adquirindo, até por uma certa angústia, por não tolerar os meus erros, né? Sofrer por fazer besteira na vida. Então eu tenho desenvolvido uma auto-observação, né? Um voltar para dentro de mim mesmo, né? Isso tem me ajudado muito. E consequentemente também, que é o terceiro tópico, é olhar pela janela. O que eu entendo por olhar pela janela? É observar o mundo, observar as coisas, a natureza, os fenômenos naturais que eles, por incrível que pareça, eles dão muitas lições de vida para a gente, né? As coisas, as pessoas, né? Só que, com um detalhe, eu tento observar pela janela sem assim, emitir juízos de valor, sem julgar, né? Eu apenas observo e tento anotar ou registrar na minha mente o que estou vendo. Estou vendo sem pensar em mudar, sem negar, né, sem condenar. E o quarto é fazer uma viagem ao passado. Tem muitas formas de nós viajarmos para o passado. E lógico que o pessoal fala, já imagina a cápsula do tempo, né? O viagem ao passado que eu pratico é estudar os registros históricos, aprender as lições da história, né? Imaginar como é que a história se desenvolveu, quais foram as loucuras humanas, né? Isso traz grandes lições de vida, né? Inclusive estudar a evolução tanto do ser humano como a evolução da natureza, né? E o quinto e último é buscar a raiz do problema, ou dos problemas, né? Então, se eu estou enfrentando um problema, o que eu tento fazer? É criar um estado mental de busca de respostas sem se agarrar a uma resposta que me aparece de pronto. Eu procuro pesquisar, buscar a origem, as causas, os antecedentes. Por exemplo, eu sinto que eu sou um resultado eu estou dentro da história, né? Eu vivo na quarta dimensão, que é o espaço-tempo, que é um contínuo, né? O mundo é um fluxo, né? Como dizia Heráclito, né? Que o mundo corre como um rio e a gente não consegue se banhar no rio mais do que uma vez, né?
na próxima vez que eu for me banhar já não é o rio, porque a água continuou passando. Então essa reflexão de que tudo é fluxo, tudo é movimento, parece incrível, mas poucas pessoas têm, né? Eu percebo nas pessoas, né? Eu mesmo tinha essa dificuldade de imaginar que o mundo hoje, ele é uma projeção do mundo de ontem, do passado, dos meus pais, dos meus avós, e vai até quando nós éramos insetos rastejando pelo chão, né? Então essa evolução ela é um processo em que estamos inseridos. Então nesse momento eu participo desse processo e, digamos, vivo as consequências das escolhas do passado e dos fenômenos naturais também que impactaram na vida humana, né? O que meus pais decidiram, desde que se casaram, influenciaram na minha vida. Até o momento em que eu saí de casa, as escolhas deles impactavam na minha vida. E se eu voltar atrás, os meus avós também, as escolhas dos meus avós impactaram na vida dos meus pais. E assim podemos fazer uma regressão infinita. E sempre sempre tentando avaliar as consequências desse fluxo, né, desse fluxo na vida que hoje, no presente, eu sou resultado, né? Então, de qualquer forma, o princípio que rege o meu esforço de compreender como é o mundo, como as coisas funcionam, eu tenho um princípio de ouro, né? Que é assim, jamais me agarrar a uma resposta, né? A resposta é que às vezes eu preciso de uma resposta imediata. Por exemplo, na minha vida cotidiana tem hora que eu preciso ser rápido no meu raciocínio, eu preciso decidir rapidamente alguma coisa. Só que essa decisão nem sempre, em muitos momentos, é possível eu ser prudente, eu avaliar, eu medir as consequências, eu imaginar o todo, a relação que as coisas têm em si, né? E assim eu evito certos equívocos, evito os erros e manter sempre a mente aberta, a mente sempre disposta a aprender, né? Aliás, querer aprender, ser curioso, né? Eu percebo nas pessoas, por exemplo, um determinado momento eu tinha, né, há uns anos atrás, minha biblioteca ficava na sala e eu tinha ali uma estante tinha uns 3 metros por 2 de altura e eu tinha ali quase 1.000 livros, né? 99% das pessoas que me visitavam nem olhavam para aquilo, não falavam nada. Outros, alguns, ainda chegavam e perguntavam: você já leu tudo isso aí, todos esses livros? Então, assim, achavam meio estranho eu ter aqueles livros ali. E, aliás, a minha biblioteca é uma história de vida, né? Eu compro o livro desde os 17, 18 anos, muitos já até estragaram, eu perdi alguns livros nas constantes mudanças que fiz, molhei livros, até outro dia estava vendo um livro que eu tenho há muitos e muitos anos, e um canto estava escuro, porque houve alguma coisa molhou ali, e eu estou tentando recuperar esse livro. Porque foi digamos assim, é um recurso, né? Leitura, ler de um modo geral, eu vou até fazer um vídeo especial sobre isso, foi decisivo na minha vida. E lógico que é importante a experiência diária, as escolhas, o mundo em que a gente vive, as conversas que tem com outras pessoas e até os desafios profissionais, tudo isso impacta na nossa vida e nos ajuda a ser mais sábio de um dia para o outro, né? Ou seja, nós acumulamos experiências. Por exemplo, a experiência de uma coisa simples, você construir uma casa, comprar um carro, o casamento, por exemplo, é uma grande experiência, né? E eu tenho muita coisa crítica sobre essa experiência do casamento,
de escolha de, por exemplo, um veículo, comprar um carro. Já fiz muita besteira nisso aí, e com o tempo eu fui avaliando uma maneira de ter prudência nessas escolhas. Tá bom? Então, lembrando esses 5 princípios, né? Bom, recordando aqui: aceitar o mundo como ele é, olhar dentro de mim mesmo, olhar pela janela, viajar ao passado e buscar a raiz do problema, ou as raízes dos problemas que enfrentamos na vida. Bom, eu espero que vocês tenham gostado dessas minhas reflexões, e dê um joinha, né, um positivo aí para o meu trabalho. E se não tiver inscrito, se inscrevam. E logo, logo estou colocando novos vídeos aí, vou continuar trabalhando, expondo tanto a minha experiência como a minha percepção da vida. Muito obrigado.